Os estudos que relacionam língua e ideologia são recentes e muito importantes no cenário da linguística atual. Tenho certeza de que você vai gostar dessa unidade. Para desenvolvê-la, vale lembrar que você vai precisar de ler o texto base fornecido, consultar obras de referência em busca de informação geral, fazer algumas anotações no próprio material da UAB e fazer suas anotações pessoais em seu caderno e no diário de bordo. Responder a algumas perguntas e fazer uma atividade final em forma de texto dissertativo. Ao término dessa unidade, você saberá que alcançou um bom aproveitamento se tiver aprendido o que é ideologia, como a língua natural se relaciona com a ideologia de seus falantes, que uma língua natural funciona em um mercado de trocas simbólicas. E não se esqueça de participar do fórum de debates e trocar ideias com seus colegas de curso. Encaminhar suas perguntas quando não conseguir boas respostas para elas sozinho ao tutor de sua turma, através do diário de bordo. Ele encaminhará suas dúvidas ao professor orientador e você receberá uma resposta adequada. Frequentar constantemente o ambiente virtual do curso para saber das novidades e do material complementar que será oferecido. E, finalmente, de querer e buscar sempre mais do que o curso lhe oferece. Bem, agora nós iremos dar uma olhada num pequeno quadro, que é uma síntese do que nós vamos ver aqui nesta terceira unidade. Bom, como vocês podem ver, aqui está escrito Unidade 3, Linguagem e Ideologia. Como nós já sabemos, toda unidade ela é composta de duas subunidades, não é? Subunidade 1 e subunidade 2. Aqui na nossa unidade 3, cujo tema geral é linguagem e ideologia, nós temos na subunidade 1 um tema geral que é entendendo a relação entre linguagem e ideologia. Este tema ele será discutido e ele será explorado exatamente através dos seguintes itens que constam aí na apostila de vocês. O que é ideologia? Ideologia é algo cuja noção poderá ser ideal, ideia, pensamento, visão de mundo, doutrina. Outro item, Karl Marx e a ideologia sociopolítico-econômica. E, finalmente, um outro item, Bakhtin e a relação entre ideologia e língua. Na nossa subunidade 2, nós temos como tema geral linguagem e mercado. E nós vamos discutir esse tema geral através de outros subitens. Por exemplo, mercado e seus conceitos. Pierre Bourdieu e a economia das trocas linguísticas. Isaac Epstein e a fala dos humilhados. Ao final desta unidade 3, como atividade final da unidade, nós temos dissertar, fundamentado nos conceitos trabalhados, sobre tema proposto. Vamos, no decorrer do curso, explicando melhor essa atividade. Vamos agora mostrar um pouco, falar um pouco sobre a subunidade 1, entendendo a relação entre linguagem e ideologia. Começamos com a seguinte questão. O que é ideologia? Bem, como todo termo, ideologia possui diferentes significados. Em geral, significa ideal, mas também um conjunto de ideias, pensamentos. Pode ainda ser entendido como doutrinas ou visões de mundo que orientam as ações sociais e políticas de um indivíduo ou de um grupo. De maneira crítica,
pode ser considerado um instrumento de dominação que age por meio de convencimento, alienando a consciência humana. Vejamos agora alguns teóricos da ideologia. O termo ideologia foi usado de forma marcante pelo filósofo Tracy, porém foi muito trabalhado pelo filósofo alemão Karl Marx. Para Marx, a ideologia estava ligada aos sistemas políticos, morais e sociais, criados pela classe dominante, classe social dominante. Assim, a ideologia da classe dominante mantinha os mais ricos no controle da sociedade. Um outro ponto interessante sobre linguagem e ideologia diz respeito à ideologia na filosofia. Para Hegel, filósofo alemão, a ideologia funcionava como uma separação da consciência em relação a si própria. Marx, a partir de Hegel, demonstrou dois usos diferentes do conceito de ideologia. O primeiro, em que a ideologia era causadora da alienação do homem, tirando-lhe a consciência. Segundo, a ideologia era uma superestrutura de diversas representações que compõem a consciência. A ideologia mascara a realidade, sendo uma ideia, discurso ou ação, mostrando apenas sua aparência. Um outro item a ser discutido em relação à sociologia em relação à ideologia, é a ideologia na sociologia. Bem, para a sociologia, a ideologia é como uma associação de representações de ideias que um determinado grupo social produz a respeito do seu meio envolvente e da sua função nesse meio. Ideologias políticas, religiosas, econômicas e jurídicas. O grupo que defende uma ideologia, frequentemente, tenta convencer outras pessoas a seguirem essa mesma ideologia. Ocorrendo confrontos ideológicos, há ideologias dominantes, hegemônicas e dominadas, subordinadas. Além dessa questão de o que é ideologia e dessa relação do Karl Marx em relação à ideologia, veremos que Bach trata da relação entre ideologia e língua. Como você já pode ver, ideologia é um conjunto de normas e ideias que regem nossa maneira de viver. Mas para que a ideologia faça parte das nossas vidas, é preciso que ela seja materializada, expressa. Há diversos modos de expressarmos ideologia. Um desses modos é a linguagem, entendida aqui como a palavra, o signo linguístico. Toda vez que falamos ou escrevemos, estamos revelando nossas ideias, nossos pensamentos, nossa visão de mundo. Logo, estamos revelando nossa ideologia, ou pelo menos a ideologia que seguimos, mesmo, muitas vezes, sem termos consciência disso. Bakhtin explica que toda ideologia, para ser expressa, precisa de signos, ou seja, de elementos significantes aos quais possa ser atribuído um valor semiótico. Bakhtin afirma ainda que os signos, isto é, todo elemento significante, ao qual se atribui um valor ideológico, somente funciona no campo interindividual, ou seja, não há signos de uma pessoa só. É preciso que as pessoas compartilhem o conhecimento, uma cultura, uma organização social, para que seus signos funcionem, para que tenham valor ideológico. Assim, toda forma de ideologia está, de alguma forma, ligada a alguma forma de comunicação. A ideologia é o tipo de coisa que precisa ser comunicada para que funcione. Aí entra a relação mais direta entre a ideologia e a língua, a forma mais natural de comunicação complexa entre os homens. Mas Bakhtin não somente mostrou como a palavra é o signo ideológico por excelência, como mostrou também uma de suas mais incríveis propriedades, a neutralidade. O que significa dizer que a palavra é um signo neutro? Se os demais signos ideológicos, segundo afirma Bakhtin, só funcionam em um ambiente ideológico, o mesmo não ocorre com a palavra. Ela funciona independentemente em qualquer lugar. Isso significa dizer que as mesmas palavras podem ser usadas tanto para defender uma ideia,
como para negar essa mesma ideia. Isso ocorre porque a palavra é um signo neutro, um signo que funciona em qualquer ambiente ideológico. Subunidade 2. Linguagem e mercado. O que é mercado? Em sentido restrito, mercado é um lugar em que se negociam mercadorias. Em teoria econômica, é um conjunto de relações comerciais fundamentado no equilíbrio entre compra e venda, que se estabelece pela lei da oferta e da procura. Mercado também pode ser entendido como um conjunto de compradores de certa mercadoria ou como um ambiente abstrato de negociação comercial que determina certos tipos de transação. Mas a definição que nos interessa aqui é mesmo aquela que fala de equilíbrio entre compra e venda estabelecida pela lei da oferta e da procura. Na nossa vida diária, observamos que a fala de algumas pessoas é mais valorizada e procurada na sociedade do que de outras. São poucas as pessoas realmente ouvidas na sociedade. A grande maioria fala e ninguém dá valor. É mais ou menos como um mercado. Vejamos de que maneira isso foi tratado em relação à linguagem. Pierre Bourdieu e a economia das trocas linguísticas. Em sua apostila, o professor Ferrarese contempla as ideias principais de Pierre Bourdieu sobre essas questões, expressas na obra A Economia das Trocas Linguísticas. Leia o texto escrito pelo professor Ferrarese e faça uma síntese com suas palavras. Nesse mercado linguístico, não é apenas a maneira de falar que vale na hora de dizer que preço tem aquilo que se fala. É o status social de quem fala que diz quanto aquilo vale. É o poder de quem fala para determinar se aquilo tem valor e qual valor que deve ser estabelecido. Bourdieu evidencia que não existe apenas um único mercado de competências. Há diversos mercados em uma mesma sociedade. E em cada um deles, a fala de um vale mais que a do outro. Por isso, é natural que a fala de um médico seja mais respeitada quando a conversa é sobre saúde. E a fala do engenheiro seja mais respeitada quando o assunto é construção civil. É justamente assim que funciona o mercado. Pode até ser que alguma coisa não seja lá muito boa, mas se for valorizada socialmente, por qualquer razão que seja, terá grande valor e trará lucro a quem a detém. Vejamos agora um outro tópico nessa relação entre linguagem e mercado. Isaac Epstein e a fala dos humilhados. Mas como reagem as pessoas das classes menos privilegiadas? O cientista da comunicação, Isaac Epstein, em seu livro Gramática do Poder, mostra que todo discurso se sustenta em teias invisíveis. Existe uma relação de poder que fundamenta cada palavra, cada ação, cada gesto socialmente avaliado. Entretanto, as necessidades emocionais das pessoas marginalizadas e desprezadas são as mesmas daquelas que detêm o poder legítimo. Por isso, elas acabam assumindo uma postura equívoca. Aí surge o espírito de sobrevivência humano. Essa parcela que não é atendida pelos privilegiados cria seu próprio código, o chamado código fraco, em oposição ao código forte das classes dominantes. Esse código não é aceito por todo mundo, nem todo mundo o valoriza. Esse código das classes menos privilegiadas é considerado um equívoco. É aí que aparecem as gírias, as gozações, as piadinhas, as frases truncadas, como diz Epstein, à disposição de tirar um sarro da cara de quem manda. E quem nunca fez isso? Quem nunca desafiou às escondidas, de forma disfarçada e maliciosa, o poder? Seja o poder dos pais, seja o do professor, seja o do presidente da república ou do prefeito da cidade. Na frente deles, assumimos por força social o discurso unívoco. Eles falam, a gente ouve. Eles falam, a gente ouve. Bem, caro estudante, aqui nós concluímos a nossa subunidade 2 da terceira unidade. Leia os textos dessa unidade, faça suas anotações
Participe dos ambientes virtuais e contribua para o debate.